Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do AgriFatoCast. Estamos aqui hoje com a turma completa. O Iago voltou. Diz que engordou uns 9 quilos lá de tanto comer picanha em Argentina. E tivemos uma semana aparentemente aí mais tranquila, mas mais ou menos, né? Semana passada tivemos um evento aí confirmado de gripe aviária em granja de subsistência no Espírito Santo. Tivemos um show aí do Japão bloqueando o Espírito Santo, mesmo sem nunca ter comprado nenhum quilo de carne de frango de lá. Então, assim, referência circular, né? Não vai para lugar nenhum. Isso, apesar de parecer irrelevante, eu acho que já traz uma sugestão para a gente do que pode acontecer caso a gente continue tendo surtos, ou em granjas de subsistência ou em granjas comerciais. Possivelmente, muito possivelmente, teremos bloqueios regionais, né? O mercado não ligou muito para isso. A última semana, em relação a preços para o boi gordo, foi meio xoxa, né? Não teve muita novidade. A gente teve escalas aí estáveis ainda na média de 8 dias. Exportações fecharam junho bem. A gente não pode reclamar aí do volume embarcado, mas com preços mais baixos. E aí, daqui a pouco eu já trago até o Iago para trazer as notícias sobre isso, porque pelo que a gente percebeu aí, China já está pagando igual ao mercado doméstico brasileiro, ou seja, por que que não tem ágio, né? Mas, que é uma pergunta que me chega muito aqui. Por que que já não tem ágio pago pelo boi China? Porque já não está fazendo diferença mandar boi para a China, praticamente, né? Não está fazendo muita diferença mandar boi para a China ou vender aqui no mercado doméstico. O mercado doméstico ele tem estado bem atravancado, várias distorções quando a gente olha para os preços no varejo, né? Então, a gente já falou sobre isso, fraldinha, maminha, preço de músculo, né? Para tentar desovar essa carne de traseiro que em preços mais altos não vai. A gente estava falando ontem de fazer estoque de filé mignon congelado aqui a R$ 48, R$ 49 o quilo, né? Aqui em casa a gente tem criança, vai bastante filé mignon. E então é uma situação assim que mostra que o escoamento de carne ele está dificultado, né? Apesar de ser agora início de mês, tem as sazonalidades dentro do mês, dentro dos períodos, mas eu atribuiria essa dificuldade a dois fatores, né? Se a gente pegar o IPCA nos últimos 2 meses, ele está em 5,2%, né, por cento de média ponderada aí. É um IPCA que flerta com a banda de cima da meta, então é um IPCA relativamente alto, né? A inflação baixou, sim, baixou recentemente. Se a gente pegar os últimos 12 meses, tem um peso aí ainda. E a taxa de juros, né, que acaba segurando os investimentos no Brasil, está bastante alta. Então, acaba dificultando. Essas duas combinações, elas são cancerígenas aí para o consumo. Desemprego está em baixa, de fato, desemprego está melhor, mas esses dois fatores, os três fatores, eles são importantes, eles precisam conversar para trazer o consumo de volta, né? E a gente está projetando o consumo per capita de carne bovina agora para 2023 em 30 quilos. Comparativamente, 10 anos atrás a gente tinha 41, 40 quilos, mais ou menos, se não me falha a memória. Ou seja, a desconstrução do consumo per capita ela é de longo prazo, não é de curto, mas ela vem sendo desconstruída já há uma década, né? Pela crise financeira que a gente vem enfrentando. E aí depois a gente pode falar um pouco de macroeconomia também. Acho que daqui a pouco já vou chamar a Laurinha para falar sobre reposição. Recebi umas perguntas interessantes também sobre como avaliar, por exemplo, a troca da vaca por 2 bezerras, por exemplo, ou uma bezerra, quanto que valeria, pau a pau. A gente tem que trabalhar com uma média histórica, mas não pode buscar média histórica em um período em que a vaca vale menos, assim, não tem como criar uma outra realidade. Então, eu colocaria aí que vale mais ou menos uma bezerra e meia, né, uma vaca, às vezes 2, dependendo da região. Essa foi outra pergunta interessante que eu recebi essa semana. E depois nós vamos falar da bomba aí que o USDA jogou em cima das projeções da safra nos Estados Unidos, tá bom? Que deixou o mercado bastante nervoso. E vamos falar também sobre recomendações de compra de insumos. Acho que a gente podia trazer um pouquinho também depois da realidade do custo da diária, né? Da engorda intensiva aí para o segundo semestre. Está todo mundo agora de olho nisso. Começou a querer ficar um pouco mais competitivo. Alguns confinamentos estão conseguindo desovar essa carga de comida mais cara, né?
e começar a tornar essa diária mais competitiva, ou seja, possivelmente eles rodaram aí com maior dificuldade, demoraram para descarregar essa comida mais cara que tinha sido adquirida lá atrás, e talvez agora comecem a renovar. Tem gente mais competitiva que está começando a comprar agora de novo, né? E tem gente menos competitiva que ainda está arrastando essa carga de comida cara e fica menos, como falei, menos competitivo, enfim. Então vamos lá. Eu acho que era legal a gente falar um pouquinho de exportações, começar a falar de exportações, né? Que é um fator de precificação agora importante no momento. Então trazer aí o condensado de junho e o que a gente está observando aí em termos de informações. Vamos lá, Iago, o que que você traz para a gente? Bem, bom dia a todo mundo, boa tarde aí também, né, quem tá assistindo à tarde. O que eu acho que posso trazer em resumo aqui é separar um pouquinho do que acabou de ser consolidado, né, a gente fechou o mês de junho, os resultados saíram ontem, a gente teve 192 mil toneladas exportadas para fora do país. Obviamente esse resultado aí é excelente para o mês de junho, é o maior mês de junho da história, e particularmente falando, eu acho que a gente ainda vai ver recordes mensais acontecendo aí para julho, agosto, até porque o ritmo de vendas está muito bom e assim é difícil precisar se isso aqui é reflexo de ter parado lá em março, né? Mas o que importa nesse momento é que a gente bateu o recorde. O preço médio, como a gente já vem relatando há muito tempo, ele tem sofrido e ele caiu cerca de 2% nesse mês de junho, tá? Depois de recuperar em maio e dá sinais de que poderia finalmente recuperar, ele voltou a cair de novo, fechamos aí em basicamente US$ 5.000 a tonelada. É, e aí, no final do dia, eu acho que só para falar daqui para frente, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante, é do que tem acontecido no setor China ali, né? Que leva 60% da nossa carne, e do comportamento que ele tem demonstrado esses últimos dias e semanas, na verdade, né? Acho que, na verdade, posso até falar meses, porque vem num processo de queda contínua desde fevereiro desse ano. E na última semana houve uma nova tentativa de queda, uma nova pressão sobre o dianteiro desossado, em que se tentou negociar dianteiro desossado, comprar dianteiro desossado do Brasil e de outros países a US$ 4.000 a tonelada. Só que essa queda, que antes estava 4.400, 4.500 para 4.000, acabou não sendo efetivada. E aí, dentro dessa consideração, por que que isso aconteceu? Eu acho que responde um pouco, acho que responde essa pergunta do porquê não ter caído, tá um pouco no que está acontecendo no mercado interno, né? O mercado interno, ele firmou no dianteiro ali, num patamar próximo de 13, R$ 14 com o osso, né, o quilo, e aí, levando em consideração dólar e trazendo esse preço do dianteiro desossado, que vai para a China, para reais por quilo, ele está muito próximo do dianteiro desossado do mercado interno. E por isso soou aqui na minha cabeça, né? Acho que a ideia de que talvez a gente tenha um mercado China no quesito remuneração, né? Muito próximo do que talvez do que está sendo negociado dentro do mercado interno, dentro do mercado paulista. Então, a gente está falando hoje de uma diferença entre 8 a 10% a mais para o mercado chinês. Mas aí não estou considerando o custo de embarque, o custo de transporte, mas que levanta essa indagação na minha cabeça de que talvez o boi China, né, na verdade, a exportação para a China deixou de ser aquele super negócio e está cada vez pior. É, a grande pontuação que eu faço aqui, e eu não vou ter essa resposta, é que provavelmente a gente vai ver algum direcionamento nas próximas semanas e meses, talvez, sobre o que vai acontecer com essa precificação. Ou ela aumenta para a gente começar a mandar e direcionar talvez um pouco mais de carne para a China, ou seja, o chinês não vai conseguir comprar tanto que ele queria, nos preços baixos que ele queria, ele vai começar a reduzir compra e vai começar a enxugar talvez o estoque dele lá na frente, né, dos importadores, não do país. E aí ele vai ter que começar a ofertar valores maiores para conseguir comprar, ou então, o que pode acontecer essa carne acaba não sendo redirecionada para a China, vai para o mercado interno, inunda mais o mercado interno e o preço cai aqui dentro. Então, acho que tem essas duas possibilidades. Sazonalmente, a gente sabe que a partir de agora, julho, agosto, setembro, costumam ser meses históricos de recorde de exportação para todo ano, né? Costuma acontecer entre agosto e setembro, às vezes em outubro, mas é mais agosto e setembro pela quantidade de dias úteis. Eu apostaria que a gente vai ter uma China um pouco mais firme aí de preço a partir de agora, mas é difícil cravar nesse momento, até pelo desempenho da economia chinesa que está relativamente fraco. Mas as exportações estão muito bem em volumes, não tão bem em receita, assim, poderia ser muito melhor se comparado ao ano passado. Mas acho que fica a consolidação de fortes resultados aí para a exportação brasileira de maneira geral. Foi recorde em maio, foi recorde em junho. E se a gente começar bem aí o que está sendo planejado, é que julho também seja um mês muito bom, e provavelmente recorde também. A gente tem que lembrar, né? O Brasil
ele é responsável aí por 22% das exportações globais, né? Então, sempre que aumenta a oferta aqui, aumenta a disponibilidade de boi, e tem boi hoje para bater, o que você quiser mandar para a China hoje você consegue, dentro da necessidade média histórica deles. Então, tem uma influência sobre os preços globais e, obviamente, sobre o preço da tonelada exportada. Então, se está caindo aqui dentro porque tem mais oferta, está caindo lá fora também. Então, isso vem em linha, né? E aí o ágio, nessas horas, ele some, entendeu? Então, esse é um ponto de importância e de relevância. Não tem muito o que fazer com isso, mas é importante a gente compreender esses períodos, né? É importante a gente compreender que em fase de baixa fica, de fato, tudo mais difícil. Tem mais disponibilidade do produto, não tem muito para onde correr, né? A gente tem que trabalhar dentro da estratégia e não se conformar ou tentar mudar o mercado, porque não vai adiantar muito. Então, acho que esse é um ponto, né? Você quer Sim, falar um sim. pouquinho de macro, Iago? Não, acho que é só para pontuar, Iago, porque. Opa, pode falar, Lauri. só para completar essa questão de exportação, já para voltar para macro, acho que é interessante ver como isso ressoou também para o pecuarista no mercado físico, porque eu acredito que foi essa tentativa de renegociação que tiveram de alguns contratos aí da China, essa tentativa de abaixar preço, nós observamos que teve uma certa aceleração dos frigoríficos, né, em compor esses embarques logo, e isso eu acredito que acabou dando um fôlego, assim, para essa subida de 6% da arroba que a gente viu em 15 dias, né, se a gente pega lá por meados do dia 15 de junho, a gente observou uma arroba São Paulo 245. Hoje essa mesma arroba referência na casa de 260. Então foi uma alta significativa no espaço de tempo curto. Eu acredito que esse ponto da exportação e dos frigoríficos tentarem acelerar para cumprir com esses embarques que foram negociados lá atrás a preços maiores, teve um incentivo aí também, né? Teve uma maior tração nesse espaço temporal aí de animais para cumprir com esses contratos. Eu acredito que foi o fôlego que precisava para a gente cumprir com essa outra alta, diferente do cenário que a gente está vendo agora, né? Cumprido esses contratos, a China tentando negociar preços maiores, aí entra toda essa questão de baixa competitividade da China, né? Tanto que nós observamos nessa circunstância aí dos frigoríficos tentando acelerar o aumento até do spread entre boi China e boi comum, que antes estava ali na casa de 4% e agora está na casa de 6%. Então, o boi China mais valorizado em 6% que é o boi comum no estado de São Paulo. E isso foi muito por essa demanda. Aí, se a gente pega um cenário contrário a esse aí para os próximos meses e dias, aí entra justamente essa questão do quanto o frigorífico vai conseguir repassar para o pecuarista, né? Será que esse boi China ele pode deixar de existir, como aconteceu em alguns momentos, né? Ou então se tornar muito pequeno, como nós observamos no estado do Mato Grosso do Sul, né? Lá tem pouca concentração de frigoríficos aptos para exportação para a China, e lá o bônus China é quase nulo, né? Lembrando que Mato Grosso do Sul, um estado um pouco mais criador. Então, a gente conta aí com categorias que não são o alvo da exportação de boi China, né? Então, faz sentido. Por exemplo, a gente tem, acho que o maior número de plantas habilitadas, se eu não me engano, no Goiás ou no Mato Grosso, né? Depende, Lídia. Se É, for em número total, é São Paulo, aí depois é Mato Grosso, aí proporcional é saindo de outra São Paulo, história. desculpa, saindo de São Paulo. Vai ser São Paulo, depois Mato Grosso. Então, a gente podia fazer depois esse cálculo proporcionalmente, né? Ia ser interessante. Sim, Mas você dá vê, pra está fazer. focado em estados que já não têm mais característica criadora, né? Tem uma característica primeiro de consumo. Então, o estado, a gente sabe que São Paulo recebe muita carne, né? Em primeiro lugar. Sim. E depois, estados que estão aí desenvolvidos na questão da terminação. Então, é interessante isso. Outra coisa que a gente pode levar dentro do seu comentário, Laura, vocês devem lembrar, o pecuarista mais antigo, ele deve lembrar do Boi Europa, né? Que ainda tem. Mas teve uma época em que isso era muito forte, até 2007, por exemplo. Aliás, a partir de 2007, quando se exigiu aí a obrigatoriedade da rastreabilidade, do Sisbov, para a gente poder exportar para lá. E aí tinha momentos em que sumia, né, o Boi Europa. Não tinha mais Boi Europa. Não estou mais pagando Boi Europa. Por quê? Porque baixou a demanda, porque tem muita oferta, não preciso mais pagar, tá vindo de qualquer jeito. Então, Sim. a gente tem esses momentos no mercado, né? O ágio, ele não é garantido, a não ser que você feche algum contrato específico de fornecimento. Mas esse para mim, é sempre o risco de fazer conta com ágio para projetos de prazo médio e longo. Você nunca sabe se o negócio vai sair fora ou não. Por exemplo, eu lembro, acho que foi 2012, lançaram o Mac Angus.
E aí tinha um programa específico do Marfrig para fornecer carne Angus para o McDonald's, né? Então tinha lá o pagamento, depois sumiu. Depois o programa sumiu, deixou de existir. E eu sei de algumas pessoas que ficaram com o projeto ali na mão sem ágio. Então, é mais ou menos por aí, né? Esse eu acho que é um ponto importante. E notícias da reposição temos? Temos reposição, principalmente quando a gente pega categorias mais zeradas, anda aí num boi magro, um garrote, que a gente observava antes até sem ágio, agora já está voltando esse ágio, né? Então, nós tivemos aqui registro de alguns negócios com ágio na casa de 5% antes que o ágio estava zerado, né? Nós temos clientes aqui que, inclusive, vendem, fazem essa arbitragem, né? Entre, eu termino meu animal ou eu vendo ele mais jovem, né? Para desocupar a fazenda e conseguir rodar a reposição. E não estava compensando vender, porque a gente observava um ágio zerado, né? Agora esse ágio está começando a voltar, isso muito reflete, até correlacionado com a questão de confinamento também, né? Os confinamentos agora se veem muito mais na necessidade de alocar animais em confinamento, por a questão de disponibilidade de pastagem mesmo, né? E aí, esse ágio, né, essa demanda sobre essa categoria, ela acaba aumentando. Outro ponto também que eu acho que a gente pode puxar é em relação às diárias dos confinamentos. A gente já vinha comentando isso, que é algo que a gente vai ter que monitorar bem de perto, porque se as diárias não estiverem tão competitivas, né, se não compensar para o pecuarista alocar aquele animal no confinamento, provável que nós teremos uma oferta de animais na entre safra menor, obviamente dando toda a proporção de fase de baixa de ciclo, mas menor proporcionalmente entre a safra e entre safra. E hoje o que nós observamos é que as diárias estão começando a ficar um pouco mais competitiva. Ainda temos aquela questão da diária de São Paulo e outros estados. Em São Paulo está quase o mesmo preço que a gente vê, por exemplo, em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. A gente observa os preços próximos, assim, e a gente sabe que tem o diferencial de base, que São Paulo, o boi é mais valorizado. Então, compensa muito mais você colocar o animal no confinamento no estado de São Paulo. Quando a gente vai para os outros estados, isso não está compensando tanto mais. Mas os confinamentos, eles têm a necessidade também de, principalmente aqueles prestadores de serviço, de encher a casa, né? Então, a gente observa esses confinamentos fazendo um movimento de tentar se ajustar, às vezes estão a margem menor, né? Para tentar alojar animais, para tentar girar ali, diminuir inclusive o custo fixo, né? E girar aquela operação e tentar pensar nesse racional de relação de troca, né? Então, tirar hoje um estoque mais caro e compor por um estoque mais barato, aproveitando os preços dos insumos aí. Então, a gente tem observado esse movimento. Por sinal, eu recebi uma pergunta, ela não tem muito a ver com isso, mas me fez lembrar até que tem, vai. Eu recebi uma pergunta essa semana muito interessante, que o cara falou assim, durante a fase de alta, como que se eu vou esvaziar a fazenda, como é que eu vou manter aí o pagamento dos custos fixos? Cara, em primeiro lugar, não precisa esvaziar a fazenda, né? Você pode só aumentar sua taxa de descarte, ou usar esse momento para fazer uma reforma, esvaziar um pasto e fazer uma reforma densa ali, né, mais agressiva, que sempre tem lugar que precisa na fazenda, né? Essa é uma outra saída. Outra saída é começar a implementar a integração com lavoura-pecuária, né? Porque no primeiro ano você perde área, a gente sempre fala disso aqui, reforça. Tem várias estratégias que você pode usar para isso, sem necessariamente ter que deixar a fazenda vazia. O que eu considero deixar a fazenda vazia? Né? Eu conheço gente que opera assim, tá? Acho que é 1 em 2 milhões de produtores, ou 2 em 2 milhões de produtores, mas eu conheço gente que arrenda na fase de baixa, lota na fase de alta, entrega e vende tudo. Essa é, entre aspas, uma maneira de deixar a fazenda vazia, entre aspas, né? Agora, tem se tornado mais difícil. A gente sabe que o arrendamento ele tem perdido espaço para outras culturas, né? Como milho e a soja, por exemplo. Então, tem ficado mais difícil achar área de arrendamento. É por isso que a área de arrendamento ela não caiu de preço como agora com a fase de baixa, como se esperava. Por quê? Porque a gente manteve uma demanda por essas áreas para outras culturas. Mas ainda existe essa possibilidade, ok? Esse é o ponto. E aí, a questão é a seguinte: primeiro, você não precisa deixar a fazenda vazia, né? Em segundo lugar, a ociosidade, ela vai mudar de acordo com a etapa. Então, você pode aumentar a ociosidade da fazenda e aproveitar que você está saindo com caixa reforçado para encarar esse custo um pouquinho maior, com menor diluição nesse período, para fazer reformas. Então, você entra numa fase de investimento, né? E depois você volta a diluir esse custo fixo numa fase de baixa
inclusive diluindo ele ainda mais do que antes, porque você fez as reformas que te permitem lotar mais. Então, esse é o ponto. Você vai trabalhar meio que em ondas, né? Você não vai ter uma estabilidade aí de diluição, porque você não consegue analisar o ciclo por fases, assim, né? Aqui eu tive esse resultado, aqui eu tive esse resultado. Você tem que analisar ele como um todo, né? De maneira holística. E dividir o quê? As estratégias de acordo com as fases, né? Então, só para pontuar essa questão. Isso até o Plano Safra consegue auxiliar o produtor, né? Uhum. Nesses momentos em que ele precisa de capital para girar, ainda mais no momento de fase de baixa que a gente tá sintonizado aí, né? Que o pecuarista em alguns momentos tem margens até negativas e necessitaria de demanda de capital para girar. Hoje a gente sabe que a pecuária ela corresponde a um share menor, né? Uma participação menor de tudo que é captado pelo plano Safra. A pecuária corresponde desde 2013 para hoje uma média de 33% de todo o dinheiro que é alocado, então uma participação menor em relação à agricultura, e tem espaço para crescer. A gente sabe que a pecuária também necessita, né, de investimentos financeiros, enfim, e acho que até para fazer um combinado aí com o que você comentou, de novas integrações, lavoura, pecuária, floresta, o Plano Safra estipula, inclusive, uma bonificação ou uma redução de taxa, né, de juros para aqueles pecuaristas que vão investir, por exemplo, em reforma de pastagem, que vão investir em projetos de lavoura pecuária, de integração. Então, é interessante também, acho que deixar, o Plano Safra foi lançado na semana passada, né, deixar Fazer esse comentário, né? isso. Lembrando assim que o Plano Safra, ele não faz milagre, né? Ele é uma fração, vamos falar, menor dos recursos que são emprestados aí ao produtor. O resto vem do setor privado. E a gente viu um boom nos últimos anos, aí, nos últimos 5 anos, a gente viu uma explosão de emissão de CPRs, por exemplo, né? Principalmente com a digitalização da CPR e tal, enfim. E eu acho que a tecnologia ajudou muito nisso também, porque antigamente, nos grandes bancos, a CPR ela era oferecida. A gente tem até uma aula na escola que fala muito sobre isso, né? Que é a aula com o Michel Tortelli, lá da Finpec. Ele é especialista em financiamento, especialista nessa área. Então, ele trouxe para a gente, né? Muito interessante, porque antigamente os grandes bancos, acho que até hoje eles fazem assim, eles fazem uma análise muito superficial do que é aquele produtor. E a gente viu umas fintechs entrando e fazendo uma análise qualitativa daquele produtor. Então, através de dados monitorados por satélite e tal, então você sabe o que o cara tem de área, se ele está com o cadastro ambiental rural em dia, né? Tem pouco risco ali ambiental, por exemplo. Ele consegue muitas vezes ver até o rebanho por essa imagem de satélite, né? Então, ele faz uma análise muito mais pente fino para emprestar aquele dinheiro e consegue até baixar as taxas muitas vezes. Então, tem iniciativas muito interessantes nesse sentido. E onde se toma o gado como colateral, que era uma coisa que não se fazia antigamente, porque o monitoramento dos animais era difícil. Às vezes o cara vendia, a hora que você ia tomar lá, restar, já tinha vendido, aquilo ali é fácil, né, de você esconder, sumir. Então, essa realidade, ela foi no passado assim, mas ela mudou. Né? Ela mudou, você consegue fazer identificação e monitoramento do gado através de ferramentas. Então, entraram essas fintechs aí, e claro, não é a realidade grande dos produtores que acessa esse tipo específico de CPR, né, mais personalizada, mas a CPR, ela é maior hoje que o Plano Safra, né? Então, a gente tem, em primeiro lugar, o Plano Safra, que é importante, não é a maior parte do recurso, a maior parte do recurso vem do setor ainda privado, né? Ganhou força nos últimos anos. Sobre o Plano Safra, a gente tem um montante recorde, né? Foi 27% de crescimento em relação ao Plano Safra anterior, ainda assim abaixo das expectativas, que se esperava acima de 40 bi, né? A gente veio para baixo, mas mesmo assim, acho que é relevante o montante. Taxa de juros, acho que veio bem em linha. A taxa de juros para a agricultura convencional, que não é agricultura de subsistência, né? Ela veio dentro da realidade do mercado, que é uma taxa de 13,5 aí, expectativa até o fim do ano, como o Iago colocou aqui, ponto antes da gente começar a reunião, de 12,5. Então, veio em linha, né? Inclusive, já projetando o que pode ser daqui para frente, descontando.
Tá certo, eu acho que tá certo, não tinha espaço para subsídio, não tem espaço fiscal hoje para subsídio, muito pelo contrário, o governo está correndo atrás de impostos para conseguir bancar aí, né, a máquina. Então veio em linha. Eu fiquei assim, acho que o valor veio em linha com o que eu esperava, que é um valor maior, se falava muito disso, e taxa de juros dentro da realidade, praticamente sem subsídios para a agricultura convencional, né? Então, ok, bom, vamos atrás, vamos pegar o dinheiro e girar, né? Fazer acontecer. E acho que é isso. No mais, eu queria falar um pouquinho de grãos, porque a gente teve mais uma semana bem volátil, né, Stefan? Mais uma semana bem agitada e muita gente me pergunta, que também recebo muita pergunta sobre e agora, compra ou não? Cara, eu já falei para comprar faz tempo, né? Manda aí, Stefan. Pois a gente já vem falando disso há algum tempo, mas boa tarde, bom dia, boa noite para a turma que está acompanhando a gente. Só para fazer uma pequena adendo aqui, Lígia, no que comentou aí sobre Plano Safra, né? O volume foi 364 bilhões. Se a gente pegar títulos do agronegócio, a soma de CDCA, CRA e LCA o ano passado foi de 464 bi e estoque de CPR até fevereiro de 2023, 223 bi. Então, a gente vê a importância, praticamente um terço, né, do recurso do agro aí para financiamento de produção, enfim, vem do setor fica por conta do Plano Safra. Mas falando de grãos, a gente já vem aí, né, o mês de junho inteiro foi um rally intenso por questões hídricas nos Estados Unidos, um movimento, um cenário climático muito semelhante ao que foi em 2012, que foi a grande quebra da safra norte-americana, mais de 30% de redução na safra de milho, safra de soja também bastante penalizada nos Estados Unidos naquele ano. Só que esse ano tem um contraponto aí de que as reservas estavam um pouco melhores e as temperaturas estão muito mais amenas do que foi em 2012, 2013. Então, ainda, né, por mais que a gente fala de Estados Unidos não vai ter uma safra recorde, ele tem um potencial para ter safra boa. Só que o que chamou a atenção devidamente foram aí os números do relatório do SDA que saiu sexta-feira, principalmente em relação à área plantada, né? A estimativa de área plantada para soja e para milho. O milho teve um incremento aí de 2 milhões de acres aproximadamente, frente à primeira estimativa, o relatório de intenções lá de março, cerca de 850 mil hectares de aumento de área plantada. E a soja, que foi o que chamou bastante atenção, um corte de 4 milhões de acres, cerca de 1 milhão e 600 mil hectares de redução de área plantada em relação ao que era previsto inicialmente lá nesse relatório de intenções que o SDA sempre faz ali antes de iniciar o plantio. Então, chama atenção esses números por conta do impacto que pode ter isso em produção. Estados Unidos, se a gente colocar hoje a produtividade que o SDA estima para o milho, 181,5 bushels por acre, a gente teria aí um acréscimo potencial de produção no milho da ordem de 10 milhões de toneladas, enquanto na soja, a redução potencial por conta dessa mudança de área plantada, dessa redução, seria aí 5 milhões de toneladas. Então, isso traz aí um movimento de atenção sobre as próximas atualizações, as próximas mudanças que vão vir por parte do SDA no relatório agora de julho, que é a atualização aí do cenário de oferta e demanda. Então, além de produtividade, né, por conta de todo esse estresse, tivemos uma melhora de clima significativa nas últimas 2 semanas, boas chuvas onde precisava, nos Estados Unidos. Essa questão da redução de área para a soja, aumento de área para o milho, o comportamento das exportações nos Estados Unidos também vem vindo nesse final de ciclo 22, 23, lá nos Estados Unidos, vem chamando a atenção pelo baixo movimento, pelo baixo apetite internacional pelos produtos, pelas commodities norte-americanas. Então, isso vai trazer ali uma modificada na questão de estoque,
percepção de estoques também, para essa virada de safra, que vai impactar na virada de safra seguinte. Acho que o Rodrigo pode detalhar mais daqui a pouco sobre esses movimentos, né, o quanto impactou isso nos movimentos de bolsas, mas um outro ponto importante é que nós entramos aí no mês de julho e da semana passada, principalmente, a gente notou alguns aumentos mais expressivos em preços de fertilizantes, da ordem aí de 100, 150 reais a tonelada, até 200 reais a tonelada em alguns casos. Movimento esse puxado principalmente por fatores de demanda internacional, principalmente aí vindo da Índia, que é um importante comprador, importador de fertilizante também, e também a janela brasileira, né? A gente está aí 4 de julho hoje. Se a gente olhar a janela oficial de plantio no Brasil, Mato Grosso, a partir aí de 15 de setembro, a gente já tem plantio praticamente startado. Então, a gente está aí a menos de 60, praticamente 60, 70 dias do início do plantio da nova safra. Então, o produtor que não comprou precisa comprar. E agora, com o cenário que a gente tem, entregas de fertilizantes que precisam acontecer junto das compras. Colheita do safrinha, que está aí com cerca de 20% concluída a nível Brasil. Um estresse logístico enorme, vai ser difícil a gente enxergar preço de fertilizante mais baixo daqui para frente. O preço da soja teve uma melhorada da semana passada para cá, da ordem de 3, 4 reais, até 5 reais a saca em algumas praças. Então, isso abre oportunidade para o produtor estar fazendo relação de troca, mas com soja disponível. Se a gente olhar a movimentação de soja 23, 24, aqui no Brasil, indicações para março, para maio, o mercado não teve tanta movimentação, porque ainda não está comprando o risco de quebra de safra nos Estados Unidos, ainda tem disponibilidade de produto Brasil, oferta 22, 23, e ainda tem muita coisa para acontecer até ter uma precificação mais interessante de soja 23, 24, olhando principalmente prêmios de exportação, que continuam aí anulando qualquer reação de preços no mercado brasileiro, principalmente para a soja futura. Na soja disponível, o movimento foi mais intenso. Quando a gente olha para o milho, essa colheita está avançando, vamos ter esse estresse logístico, muito provavelmente. 20% de área colhida e o mercado firme, né? Quando a gente olha a base CPE, até mesmo base interior, o mercado chegou a ter ali 4, 5 reais de alta, mas já praticamente voltou tudo que tinha e agora está bem resistente, né? A gente olha a paridade de exportação nos níveis aí médios de 60 a 62 reais a saca daqui para o final do ano. Até o momento não dá muita abertura aí para grandes movimentações de preço de milho. Mas, produtor que precisa comprar, se você botar na ponta do lápis essa relação de troca, para boi gordo, para leite, enfim, avicultura, suinocultura, o momento sim é interessante para começar a fazer essas composições e se tiver aí com um receio, faz um estoque mais alongado, faz um seguro de baixa para eventualmente surfar aí o movimento do mercado, que pode ser ainda baixista, dependendo do que acontecer com os Estados Unidos, dependendo do que acontecer com o movimento de Ucrânia e Rússia, que vence agora, dia 17, o corredor de exportações, se vai ser renovado ou não, isso é outra novela, mas há indicações aí, né? A gente vê indicações, movimentos mais representativos de que provavelmente esse corredor de exportações vão ter aí as atividades paralisadas. E isso pode trazer alguma modificação, sim, para o mercado a partir aí do dia 15 de julho, mas para o produtor que precisa vender, atenção, né? Oferta e estresse logístico também mandam nesse jogo. Então, acho que esses são os pontos de atenção. Excelente. Mas aí eu queria E passar vol, né? E dá-lhe vol. e dá-lhe volatilidade. Safra Estados Unidos ainda tem 30 dias aí, pelo menos, de cenário climático, de mercado climático e movimentos intensos. A gente vê aí Chicago batendo 40, 30, de 30 a 50 pontos de alta no dia. Chegou a bater 70 lá na sexta-feira, quando saiu o relatório. Então, o mercado vai continuar bem intenso nesses próximos 30 dias.
E aí, queria passar para o Rodrigo, dos movimentos de bolsas. Vamos lá, Stefan. Bom dia a todos. Refletindo esse cenário de fundamentos que o Stefan pontuou em Chicago, nós tivemos intensos movimentos na última sexta-feira e tivemos a extensão desses movimentos no dia de ontem em Chicago, movimentos opostos, enquanto que para o milho, os futuros do cereal, referência a setembro, referência a dezembro lá fora, que representa a entrada da safra norte-americana, eles renovaram as mínimas do ano, né, de 2023, abaixo dos $5 o bushel, respondendo a esse ajuste positivo de área para o milho, né, que o USDA soltou na última sexta-feira, que surpreendeu, de certa maneira, para o milho e para a soja. Para o milho era um consenso de mercado, um pequeno ajuste para baixo, e veio um grande ajuste para cima. Hoje é feriado nos Estados Unidos, né, dia de independência dos Estados Unidos, então o mercado... Desculpa, ô, Rodrigo, me lembrei de uma coisa. Eu vou recomendar o Imagina. filme para quem já assistiu. É antigo pra caramba, né? Mas para quem nunca assistiu, para quem quer assistir de novo, assistiu Trocando as Bolas com Ed Murphy, em que eles falam ali do relatório do USDA, né? Era para o suco de laranja, mas acho que tá valendo. Desculpa aí, Imagina. lembrei agora. Boa. Os caras Enfim, tradeavam em cima do relatório que eles tinham do USDA. antes, né? Eles compravam o relatório no black market. Vamos lá. E o mercado segue muito volátil, como o Stefan pontuou, a gente está em pleno mercado climático. Ontem saíram também atualizações do USDA de condições das lavouras. Para o milho, essas condições, as boas e excelentes, elas melhoraram 1% no comparativo semanal, então atingiram 51%. Para a soja, pioraram, as boas e excelentes atingiram 50%. E esses dados saíram após o fechamento de Chicago. Como é feriado hoje, o mercado deve balançar ainda mais amanhã, e isso pode ser oportunidade, né? Como eu disse, movimentos opostos em Chicago. Enquanto o milho renovou mínimas, nós tivemos grandes movimentos de alta para a soja. Os futuros, tanto os desse ano, né? Referência a novembro, que é atualmente o mais líquido, representa a entrada da safra norte-americana, quanto os contratos para 2024, que é referência para a nossa safra aqui. Então, o produtor que talvez esteja percentualmente pouco comercializado, né, escalonar vendas em Chicago, né, especificamente Chicago, pode ser uma grande oportunidade, né, os contratos aí trabalhando, se a gente converte dólares a saca até acima, né, dos $29 a saca, referência a março 2024, referência a maio 2024, então muita atenção. Em relação aos fundos de investimentos, o último report do CFTC, divulgado nesta sexta-feira, trouxe um pequeno ajuste para baixo para as posições compradas, o saldo comprado em derivativos de milho, estão em 52.845 contratos entre futuros e opções. E para a soja, especificamente grão e óleo de soja, os fundos aumentaram o saldo comprado. É interessante o movimento nos grãos, que entre maio e início de junho a posição foi praticamente zerada, não chegou a ter um saldo negativo, mas ficou praticamente zerado, e agora estão em 100 mil contratos até essa última atualização, que cobre até 27 de junho. E são intensos movimentos, como a gente vem colocando, né? Rápidos movimentos, ou na compra ou na venda, dependendo das atualizações de mercado. Então, isso, de novo, pode ser oportunidade. Ainda refletindo, falando um pouco em Chicago, alguns questionamentos que vêm para a gente em relação a fertilizantes, eu queria comentar aqui, que Stefan já apontou também. A gente tem a referência, temos um contrato de ureia CFR negociado em Chicago, que houve uma valorização, a referência de ontem a $329 a tonelada. A gente pega, há pouco tempo atrás, esse contrato foi negociado abaixo de $290 a tonelada, e o indicador que a gente acompanha aqui é a relação de troca. Se a gente utiliza essa referência, né, de $329 a tonelada de ureia,
a gente usa aqui o contrato CCM na B3 e dólar, a gente tem uma relação de troca de ser quase 29 sacas de milho para comprar 1 tonelada de ureia. Essa relação piorou nesses últimos dias. Então, um número que no início do ano chegou a 20 sacas de milho para 1 tonelada de ureia. Meados de junho voltou a melhorar, próximo a esse patamar de 20, 21 sacas. A atualização de ontem, a gente tem uma relação de 29, ou seja, tem que entregar mais sacas de milho, né, para comprar a mesma quantidade no caso de ureia. Então, muita atenção. Agora, falando de B3, contrato atual aqui para a gente referência, o mais líquido, vencimento setembro, negociando a R$ 55,40 a saca, respondendo a esse movimento de Chicago e também ao avanço da colheita da segunda safra no Brasil. A última atualização da Conab colocou um avanço de 20% até 1 de julho. Se a gente coloca uma safrinha estimada em 100 milhões de toneladas, né, 20 milhões de toneladas colhidas, a gente tem uma grande quantidade de produto ainda para entrar no mercado e pode pressionar ainda mais os preços aqui, tanto na B3 quanto no mercado físico. Referência CPEA no dia de ontem, só para finalizar, veio a R$ 55 e R$ 53 a saca. Então, em linha com esses preços futuros. E soja, também referência CPEA, tivemos uma pequena recuperação, isso base Porto, é importante frisar. Paranaguá, R$ 141 e R$ 31 a saca, muito provavelmente refletindo esse movimento de Chicago e uma pequena recuperação do dólar futuro, né, voltando a trabalhar aí acima dos 4,8 na B3. É engraçado porque a gente está falando do milho de 55 e algumas semanas seria um choque, né? Pensar nesse valor. E nós já estamos voltando a falar sobre esse valor como caro. Como a gente perde a referência rápido, esquece o passado rápido, né? Até o passado recente. Então, prestar atenção aí, porque eu acho que a maioria das pessoas com quem a gente conversa aqui, desconfio eu, tá? Sejam originadores, né? Então, gente, tá bom para comprar milho, tá bom para fazer a compra do nutricional, tá? Tá interessante e é de se aproveitar, claro, levando em consideração tudo que foi falado aqui, as possibilidades. Nós trabalhamos sempre com perspectiva, né, do que vai ser para a gente tentar negociar melhor, numa média, mas a oportunidade a gente vem chamando a atenção faz tempo, né? Ela está aí. Muito bom. Só para adicionar ali esse ponto de nutrição, a revisão de soja nos Estados Unidos, essa queda, ela mexe com todo o complexo de soja. Então, farelo entra na conta, óleo de soja entra na conta. O farelo, o mercado já está bem penalizado por conta da situação da Argentina. Tem reflexo direto na precificação Brasil. A gente tinha farelo precificado no Porto a 2.100, 2.200. Com essas altas que teve de sexta-feira, segunda-feira, o farelo também já deve ter subido aí de 100, na casa de 100, R$ 150 a tonelada. Então, acaba mexendo com a conjuntura dos demais ingredientes também. Perfeito. Excelente. Vamos que vamos, então. Boa semana para nós. Valeu. Boa Valeu, semana, turma. pessoal. Obrigadão, Beijão. pessoal. Até. Obrigado.